Meu ex-marido me forçou a assinar os papéis do divórcio no exato momento em que eu segurava um ultrassom de gêmeos, apenas para dar tempo de provar o terno de casamento com a filha do presidente da empresa. Exatamente 5 anos depois, em uma festa de reencontro da faculdade, quando ele estava no auge do poder e me ridicularizava como uma fracassada. Eu precisei de apenas uma palavra de duas crianças para afundar na lama a sua cadeira de CEO e o seu casamento bilionário. Por que uma mãe solo, de mãos vazias como eu, seria capaz de encurralar um traidor em um caminho de ruína de forma tão implacável e cruel? Empurrei a porta e entrei na sala VIP do restaurante Royal, um dos mais luxuosos de São Paulo. Quando o relógio marcou exatamente 19h30, o ar lá dentro já estava espesso, impregnado com cheiro de perfumes caros, fumaça de charuto e risadas falsas de pessoas massageando o ego umas das outras. Já faziam 10 anos desde o dia em que saímos da faculdade com nossos diplomas de economia. Aquele conceito sagrado de reencontro de turma agora não passava de uma passarela invisível, onde os fracassados se encolhiam timidamente em um canto, enquanto aqueles que tinham alcançado algum sucesso competiam para exibir a chave de um carro de luxo, uma bolsa de grife de edição limitada ou um cargo impresso a ouro no cartão de visitas. Puxei uma cadeira vazia no canto mais escuro, bem ao lado de uma cortina de veludo vermelho que pendia do teto. Eu vesti apenas um vestido de seda preta, liso e justo, sem joias, com o cabelo preso em um coque impecável. 5 longos anos sendo mãe solo, lutando sozinha para criar gêmeos na selva de pedra, que é São Paulo. Me forjaram como uma mulher que sabe ocultar suas emoções. Dei um gole na minha água com gás, observando friamente aquele roteiro social insípido se desenrolar diante dos meus olhos. Eu não deveria ter vindo, mas o presidente da turma me ligou inúmeras vezes, implorando, dizendo que era o aniversário de uma década de formatura e que a antiga comissão não podia faltar. Assim que ele levantou a taça para fazer o discurso de abertura, a pesada porta de madeira entalhada da sala VIP foi subitamente empurrada de fora para dentro. Não houve batida na porta, apenas arrogância. Todos os 30 presentes na sala ficaram em silêncio imediato. Todos os olhares se voltaram para a entrada. Não, era o garçom. Era um homem vestindo um terno de 3 peças cinza chumbo, feito sob medida para abraçar sua figura alta e imponente. Nariz reto, cabelo perfeitamente alinhado para trás, sem um fio fora do lugar. No pulso esquerdo brilhava um relógio Patek Philippe, cujo valor compraria facilmente um apartamento de alto padrão. Ele entrou com passos lentos, o olhar afiado varrendo a sala como um rei, inspecionando seus súditos. Meu coração pulou uma batida e começou a martelar no peito. Minha mão, que segurava o copo d'água, apertou instintivamente até os nós dos dedos ficarem brancos. Era o Bruno, meu ex-marido. O canalha que jogou os papéis do divórcio na minha cara no meio de uma tempestade há 5 anos, com uma frase cruel. Ao seu lado, eu sempre serei só um funcionário medíocre. Eu preciso de uma carreira. E você não tem qualificação para me dar isso. O presidente da turma foi o primeiro a reagir. Ele quase saltou da cadeira, correndo em direção à porta, curvando-se com um sorriso tão bajulador que dava calafrios. Meu Deus do céu. CEO Bruno, que ventos trazem o grande chefe até aqui? Achamos que você estaria ocupado com seus bilhões no grupo Vanguarda e não poderia vir. Que honra! Por favor, chefe, sente-se. Sente-se aqui no centro. Desculpem-me, pessoal, a reunião do conselho de administração durou mais do que o esperado. E a minha esposa cismou que eu tinha que levá-la ao shopping. Tive que mimá-la muito para que ela aceitasse ir para casa. Cheguei atrasado. A conta inteira desta noite fica por minha conta. Divirtam-se. Uma salva de palmas e assobios explodiu na sala. Os velhos colegas de faculdade enxamearam ao redor de Bruno como moscas no mel. Um servia o vinho, outro puxava a cadeira.
competiam para perguntar sobre os projetos bilionários dele e elogiavam a esposa, uma herdeira de berço de ouro, que ele mencionava com uma voz cheia de presunção. Bruno sentou-se no centro, acendeu um charuto soltando fumaça branca e de vez em quando assentia para os puxa-sacos, com um sorriso de canto de boca. Eu continuei quieta no meu canto escuro, minha respiração voltando ao normal, 5 anos fugindo. E no fim, o destino armou esse reencontro irônico neste espaço apertado. Pensei em pegar minha bolsa e dar a desculpa de que uma das crianças estava doente para ir embora. Eu não tinha medo dele, apenas sentia nojo de ter que respirar o mesmo oxigênio que aquele traste. Mas assim que me movi, o olhar de Bruno varreu o canto da cortina. O movimento de puxar o charuto parou. Através da fumaça turva, vi seus olhos se estreitarem e um sorriso malicioso e perverso espalhar-se lentamente por seus lábios. Ele apagou o charuto, batendo o dedo com a aliança de diamantes na mesa de vidro. Ora, ora, vejam só quem está sentada ali. Se não me falha a memória, é a musa da nossa turma, não é? Tatiana, por que tá tão encolhida aí no canto? Faz tanto tempo que não nos vemos que quase não te reconheci. Todos os 30 pares de olhos da sala se voltaram bruscamente para mim. O ambiente ficou repentinamente sufocante. O fato de que eu e Bruno havíamos nos casado e divorciado rapidamente era um segredo, ninguém da faculdade sabia. Naquela época, recém-formados, fizemos um casamento simples no interior e antes mesmo de anunciarmos aos amigos, o casamento desmoronou. Aos olhos deles, Bruno estava apenas cumprimentando uma velha amiga. Mas só eu e ele sabíamos que milhares de facas estavam sendo apontadas para mim em cada sílaba. Mantive minha expressão serena. Não me levantei nem recuei. Olhei direto nos olhos dele. Olá, CEO. Você é um homem tão ocupado, mas tem uma memória excelente. Eu não gosto de barulho, sentei aqui para ter um pouco de paz. Paz? Bruno soltou uma gargalhada alta. A risada dele ecoou pela sala VIP, carregada de uma humilhação que ele não fazia questão de esconder. Ele empurrou a cadeira, levantou-se e caminhou lentamente na minha direção. Nos tempos de faculdade, você era tão arrogante. Os homens faziam fila para você e você nem olhava. Ouvi boatos de que nos últimos anos você tem sofrido muito, rolando na lama, vivendo como mãe solo. O que houve? Sua beleza ainda não está tão arruinada. Como é que se passaram 5 anos e você não arrumou um partido melhor? Ou será que seus padrões são tão altos e você vive tanto numa ilusão de grandeza que os homens fogem de você com medo? Risadinhas começaram a surgir das mulheres que costumavam ter inveja de mim. O presidente da turma, percebendo a tensão, tentou intervir apaziguando. Mas Bruno levantou a mão para detê-lo. Ele me olhava de cima, como quem está no topo da glória, olhando para uma formiga na lama. Ele queria me provar. Veja, sem mim, você será para sempre uma fracassada miserável. E eu, ao deixá-la, conquistei o mundo. Eu dei um meio sorriso, levantei-me devagar, meus saltos altos pretos batendo no chão com um som seco e cortante. Eu batia no queixo dele, mas meu olhar não se ergueu para encará-lo com submissão. Eu olhei através dele, vendo diretamente a covardia que ele tentava esconder sob camadas de roupas de grife. Se um prato é bom ou ruim, depende de como a pessoa o come, Bruno. Há quem goste de comer caviar, mas precise se ajoelhar e lamber os pés dos outros para conseguir dar uma mordida. Já eu prefiro cozinhar meu próprio prato de arroz e feijão com o suor do meu trabalho, sabendo que à noite não acordarei assustada com a minha própria humilhação. Por isso, acho a minha vida atual muito valiosa. Pelo menos mais valiosa do que a daqueles que vendem a própria alma para comprar uma cadeira estofada. Você. O rosto de Bruno mudou de cor instantaneamente, passando de vermelho vivo para uma palidez assustadora. As veias de suas têmporas latejavam. Minha frase havia atingido seu ponto fraco.
A maior vergonha que ele engolia a seco para ser o marido de aluguel na casa de uma família bilionária. Ele trincou os dentes, deu um passo à frente, bloqueando minha saída. Você tem uma língua muito afiada. Continua com a mesma teimosia estúpida de sempre. Quero só ver até quando você vai conseguir sobreviver aqui em São Paulo com essa atitude. Mulherzinhas que não sabem o seu lugar como você merecem passar a vida inteira no fundo do poço da sociedade. Apertei a alça da minha bolsa, pronta para revidar, quando de repente a pesada porta da sala VIP foi escancarada mais uma vez. Mamãe! Mamãe Tati! Duas vozes infantis, cristalinas e inocentes rasgaram a atmosfera densa de hostilidade. Todos na sala, incluindo Bruno, viraram a cabeça bruscamente para a porta. Ali estavam duas crianças. Um menino vestindo uma pequena camisa xadrez, segurando firmemente a mão de uma menina com um vestidinho branco de princesa e um laço vermelho vibrante no cabelo. Duas crianças lindas, gordinhas, pálidas, idênticas como duas gotas d'água. Mas o que fez os 30 adultos na sala perderem o ar, a ponto de ninguém ousar respirar, foram os rostos daquelas crianças. Os olhos escuros e levemente puxados, o nariz reto, os lábios finos. Eles eram a cara do Bruno. Pareciam assustadoramente iguais a ele, como uma cópia perfeita e em miniatura do CEO que estava no meio da sala. Bernardo e Helena não se intimidaram com a multidão. Assim que me viram, soltaram as mãos e correram desajeitadamente na minha direção. Helena se atirou nos meus braços, abraçando minhas pernas com um biquinho manhoso. Mamãe, a tia Larissa demorou muito no banheiro, a gente ficou entediado no saguão e perguntou para a moça da recepção qual era a sua sala. A gente estava com saudade. Bernardo era mais calmo. Ao meu lado, suas mãozinhas agarraram a barra do meu vestido. Seus olhos limpos, mas extremamente desconfiados, varreram a sala e pararam no homem grande que bloqueava o caminho de sua mãe. Ajoelhei-me, abraçando Helena com um braço e acariciando a cabeça de Bernardo com o outro. Meu nariz ardia, mas forcei-me a não deixar cair uma única lágrima. Eu tinha dito para babá esperar na área infantil no primeiro andar. Não imaginava que essas duas pestinhas fossem tão espertas a ponto de encontrar o caminho até o andar VIP. Quando me levantei lentamente, olhei direto para Bruno. Ele havia se transformado em pedra. Todo o seu corpo estava rígido como uma estátua sem vida, os olhos, arregalados ao extremo, encarando fixamente as duas crianças. Seu peito subia e descia violentamente, a respiração ofegante e engasgada. Suas mãos, enfeitadas com o relógio milionário, tremiam incontrolavelmente. Ele tentou fechar os punhos, mas não conseguia esconder seu pânico absoluto. Essas crianças, elas são. A voz de Bruno saiu rouca, quebrada, soando como o gemido de alguém sendo estrangulado. Ele deu meio passo para trás, tropeçou na perna do sofá e quase caiu. Sussurros e fofocas começaram a explodir na sala como um enxame de abelhas. As pessoas apontavam, cobriam a boca em choque. A semelhança biológica era uma prova de ferro que nenhuma mentira poderia acobertar. Puxei Bernardo e Helena um pouco para trás de mim. Mantive a coluna reta, ergui a cabeça e encarei o desmoronamento dele, sim. Apresento-lhe as minhas duas crianças, CEO Bruno. Quantos anos eles têm? Bruno perguntou. Mas seus olhos não olhavam para mim, estavam colados no rosto do pequeno Bernardo. Seus lábios tremiam, aguardando um número. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Bruno repetia o número como um louco. Suas pupilas dilataram. Como um executivo calculista, como ele não faria essa matemática simples, há 5 anos foi a noite em que ele me forçou a assinar o divórcio e me expulsou de casa. Somando 9 meses de gravidez, batia perfeitamente até os segundos. De repente, Bruno deu um passo à frente, estendendo a mão como se quisesse tocar em Helena. Tati, por quê? Por que você não me contou que estava grávida de gêmeos?
Por que escondeu isso de mim? Dei um passo para trás, dando um tapa na mão dele, deixando-a suspensa no ar. Meu olhar estava frio como um iceberg milenar. Para quê? Para atrapalhar o seu caminho em direção ao poder e à glória? Fique tranquilo, nesses 5 anos eu pari sozinha, criei sozinha e os eduquei sozinha. Na certidão de nascimento deles, a linha do nome do pai está em branco. Desde a noite em que você cruzou a porta para cair nos braços de outra mulher, essas crianças deixaram de ter qualquer ligação com você. De repente, o pequeno Bernardo ergueu seu rostinho. Os olhos escuros que herdara do homem à sua frente brilharam com uma frieza cruel. O garoto franziu a testa, apontou o dedo direto para Bruno e falou em alto e bom som. Mamãe, quem é esse cara? Por que ele tá olhando tanto para você e ainda quis encostar na Helena? Eu não gostei dele, esse cara. As palavras saídas da boca de seu próprio filho biológico foram um golpe fatal no psicológico de Bruno. Ele recuou 2 passos, o rosto sem uma gota de sangue, a boca aberta, sem conseguir formular uma defesa. Eu sorri suavemente, acariciando a cabeça do meu filho, falando alto de propósito para que todos na sala VIP ouvissem. É só um estranho, meu filho. Esse lugar está muito barulhento, não é para nós. A mamãe vai levar vocês pra casa para dormir. Segurei as mãos das 2 crianças e virei as costas de forma decisiva, indo embora. Deixei para trás os olhares atônitos de 30 ex-colegas e a figura trêmula do bilionário, que agora precisava se apoiar na mesa para não desabar. Mas eu sabia que a aparição de Bernardo e Helena esta noite havia acionado uma bomba relógio. E aqueles que esmagaram a mim e a meus filhos há 5 anos estavam prestes a pagar um preço tão alto que jamais poderiam prever. Apesar da porta de madeira da sala VIP se fechou, cortando completamente os sussurros que começavam a ferver como água numa fogueira. O barulho dos meus saltos ecoou no chão de granito frio do corredor do restaurante, com passos rítmicos, firmes e sem qualquer tremor. Eu apertava com firmeza as mãozinhas de Bernardo e Helena. As 2 crianças caminhavam obedientemente atrás da mãe. Aqueles corpinhos pequenos eram uma fonte de força colossal, sustentando todo meu mundo mental naquele momento. O ar no corredor cheirava suavemente a óleo essencial de capim-limão, em total contraste com a atmosfera sufocante que eu acabara de deixar. Eu não me arrependia de ter exposto a verdade. Esconder? Por que eu esconderia? Eu não fui adúltera, não era uma ladra, muito menos alguém que jogou o próprio sangue fora para correr atrás de um status vazio. Eu dei à luz dignamente, criei-os dignamente, ensinando-lhes respeito e dignidade. O fato de Bruno ver-los foi simplesmente um tapa invisível em sua arrogância ridícula daquela noite. Mas eu sabia que um homem que valoriza tanto as aparências não me deixaria ir tão facilmente e exatamente como previ. Quando chegamos à área de espera dos elevadores, passos apressados e cambaleantes ecoaram às nossas costas. Tati, pare, espere aí, fale comigo. O grito de Bruno estilhaçou a tranquilidade do corredor luxuoso. Alguns garçons que estavam por perto tomaram um susto. Parei e me virei lentamente. Bruno vinha correndo como um animal encurralado. O terno caro, antes impecável, agora estava amassado. A gravata havia sido afrouxada violentamente. O rosto dele estava vermelho. Não se sabia se pelo vinho ou pelo choque colossal que acabara de sofrer. Ele parou a uns 2 passos de nós, arfando. Seus olhos varreram freneticamente os rostos de Bernardo e Helena. Depois cravaram em mim. Havia um caos naqueles olhos, choque, inconformismo e uma pitada de pavor. Bernardo, por instinto, deu um passo à frente, abrindo os bracinhos para proteger Helena, encarando fixamente o homem descontrolado. Helena se encolheu nas minhas pernas, agarrando a barra da minha saia. Essas crianças. Me diga com todas as letras. Qual é a data de nascimento deles? Como você teve a audácia de esconder algo tão gigantesco, Tatiana? Ambos são meus filhos, não são? Me responde. A voz de Bruno rosnou, as mãos gesticulando no ar como se quisessem me agarrar.
mas pararam no meio do caminho ao encontrar meu olhar gélido. Abracei os ombros das crianças, alisando o cabelo de Bernardo para acalmá-lo, e olhei para o rosto retorcido de falta de controle do homem à minha frente. CEO, Bruno, estamos em um local público. Tenha um pingo de decência. Você está assustando as crianças. Decência o caralho. Bruno quase rugiu, mas tentou baixar o tom quando percebeu os olhares curiosos das recepcionistas ao longe. Você me dá filhos, carrega meu, sangue por 5 anos e não dá um pio. E agora você me pede para ter decência? Com que direito você tira o meu direito de ser pai? Você tem noção de que tá fazendo uma crueldade sem tamanho? Eu ri. Uma risada que saiu do fundo da minha alma, carregada de amargura e desprezo absoluto. Crueldade? O canalha que jogou a própria esposa no olho da rua no meio de um temporal, na calada da noite, para levar uma herdeira rica para o altar. Agora ousa ficar na minha frente falando sobre crueldade? Direito de ser pai, sussurrei com desdém, cada palavra afiada como uma navalha, cortando os argumentos patéticos dele. Com que autoridade você vem exigir direito de ser pai aqui? A autoridade de quem obrigou a esposa a assinar o divórcio para não se atrasar, para aprovar o terno com a filha do dono da empresa? Ou a autoridade de quem agorinha mesmo zombava de mim, me chamando de fracassada que não arrumou partido melhor? Ouça bem, Bruno, a certidão deles tem apenas o meu nome, eles carregam meu sobrenome. Eu usei meu sangue, minha juventude. Apostei minha vida na mesa de cirurgia para trazer luz ao mundo. Eles são meus, única e exclusivamente meus. Você não passou de um doador de DNA que fugiu como um covarde. Não fique aqui falando de privilégios que você nunca foi digno de ter. Você tá louca. Bruno gaguejou, recuando meio passo. Minha fúria e minha lógica inabalável caíram como um balde de água gelada na cara dele, derretendo a fachada de autoridade que ele tanto lutou para construir. Você escondeu eles porque me odeia, não é? Quer usá-los para se vingar de mim. Tatiana, não seja infantil. Olhe para você. Uma mulher sozinha, ganhando o salário mínimo. O que você tem para dar o melhor para 2 crianças? Ficar com eles só vai fazê-los sofrer com você. Entregue-os para mim. Eu agora tenho dinheiro, status, posso colocá-los numa escola internacional, podem morar em uma mansão. Antes que ele terminasse, levantei a mão, interrompendo aquela ilusão ridícula. Cale essa boca. Minha voz era fria e cortante. Você acha que o seu dinheiro compra tudo? Pode até comprar a sua consciência, mas jamais vai comprar meus filhos. Escola internacional, mansão. Você quer levar meus filhos para que eles chamem a mulher que roubou o marido da mãe deles de mãe? Você quer que as crianças do seu sangue vivam se arrastando sob as sombras da família bilionária, da sua mulher? Bruno, pare de enganar a si mesmo. Você não ama essas crianças. Você só está com medo. Medo de que o seu segredo vaze e a cadeira de CEO que seu sogro te deu desapareça. Medo de que a sua esposa rica te chute de casa se descobrir que você tem filhos bastardos por aí. O rosto de Bruno passou do vermelho ao branco fantasmagórico. Minhas palavras apunhalaram no canto mais mesquinho e covarde de sua alma. Valentina, a esposa de Bruno e famosa herdeira da maior construtora da cidade, era conhecida por ser ditatorial e absurdamente ciumenta. Ela se casou com Bruno pela boa aparência dele e pela forma como ele a obedecia. Jamais aceitaria um homem trazendo os restos de um casamento anterior. Bruno sabia muito bem disso. Ele não queria os filhos por causa do sagrado amor paterno, mas sim pelo instinto de posse de um homem machista e pelo pânico de ver uma variável fora do seu controle, ameaçando o poder que ele detinha. Você ousa me chantagear? Eu não tenho tempo livre para chantagear você. Estou apenas te avisando. O elevador fez um som de ding e as portas se abriram. Entrei com Bernardo, Helena e apertei o botão da garagem. Antes que as portas de metal se fechassem, olhei diretamente nos olhos injetados de sangue de Bruno
e deixei uma última frase para destruir qualquer ilusão que ele tivesse. A vida que levo com meus filhos é muito pacífica. Se você ousar dar um passo para bagunçar nossas vidas, eu juro por Deus que farei você provar a sensação de perder absolutamente tudo que idolatra. Lembre-se, você tem muito a perder. Eu não. Passa bem, CEO. As portas se fecharam, prendendo Bruno do lado de fora junto com sua impotência e pânico extremos. Vi a silhueta dele sumir pela fresta e soltei um longo suspiro. Todo o meu corpo começou a sentir uma exaustão profunda. Segurar postura por quase 30 minutos havia drenado minhas forças. Mamãe, aquele cara é mauzinho? A pequena Helena ergueu seus olhinhos redondos e perguntou inocentemente. Bernardo apertou minha mão com força, a voz decidida. Se aquele cara maltratar, a mamãe, eu bato nele. Eu protejo você. Eu sorri, apoiando um joelho no chão frio do elevador, e abracei meus dois anjos. Meu nariz ardia, mas eu me recusei a chorar. Minhas lágrimas já haviam secado há 5 anos. Não se preocupem, meus amores. Com a mamãe aqui, ninguém vai mexer com a gente. Vamos tomar um sorvete e depois ir para casa dormir bem. Gostoso. Peguei Helena no colo e segurei a mão de Bernardo ao sair do elevador. Nossas sombras se alongaram no chão da garagem. Eu sabia que a batalha desta noite era apenas a abertura do show. Bruno não ia desistir, ou melhor, seu egoísmo e seu medo o levariam a cometer loucuras maiores. Mas eu não tinha medo. A mulher frágil que só sabia chorar e implorar há 5 anos estava morta. Quem estava ali agora era uma mãe, uma guerreira pronta para esmagar qualquer um que ousasse tocar em seus filhos. O táxi deslizava pela noite paulistana. As luzes da rua borravam o vidro da janela. Abracei minhas crianças, que já dormiam pesadamente, deixando as lembranças dolorosas daquela noite chuvosa de 5 anos atrás invadirem minha mente, nítidas e afiadas como se tivesse acontecido ontem. Naquela noite, São Paulo foi castigada por uma daquelas tempestades de verão fora de época. O barulho da chuva batendo no vidro do táxi me trouxe um frio na espinha. A memória é algo muito cruel. Você acha que a enterrou sob 1000 camadas de terra e tempo, mas basta uma gota de chuva ou um som familiar para ela brotar, crescer e arranhar sua alma até sangrar. 5 anos atrás, em uma noite de tempestade exatamente como esta, o céu estava escuro, sem nenhuma estrela, como o meu futuro na época. Bruno e eu tínhamos 25 anos. Éramos namorados desde a faculdade, nos amando com toda a pureza e a pobreza da juventude. Assim que nos formamos, ignoramos os protestos de nossas famílias, fizemos um casamento simples no interior e viemos para São Paulo construir a vida. Alugamos uma kitnet de menos de 20 metros quadrados no Capão Redondo. O telhado era de zinco. No sol parecia um forno, na chuva gotejava até o chão inundar. Mas eu não me sentia miserável. Eu trabalhava como contadora numa empresa pequena e Bruno era vendedor de materiais de construção. Toda tarde, ao sair do trabalho, eu passava no mercadinho, comprava carne moída, fazia um arroz com feijão fresquinho e esperava ele chegar. Eu acreditava estupidamente que se lutássemos juntos, um dia compraríamos nosso próprio apartamento, teríamos filhos e um lar de verdade. Mas eu me enganei. A pobreza não desgastou o meu amor, mas pulverizou o resto de dignidade e consciência do Bruno. Cerca de 6 meses antes do divórcio, Bruno começou a mudar. Saía cedo, voltava, de madrugada. Suas roupas sempre cheiravam a uísque caro e a perfumes femininos sofisticados. Ele começou a criticar minha comida, dizendo que era sem graça. Reclamava que a nossa casa era um lixão e que as minhas roupas eram cafonas. Eu aguentava calada, achando que era o estresse do trabalho. O ápice foi naquela noite fatídica. Naquela tarde, pedi dispensa no trabalho e fui à maternidade. O médico olhou para a tela do ultrassom e sorriu. Parabéns, mãe, são gêmeos. 2 sacos gestacionais saudáveis e o coraçãozinho já está batendo. Com o ultrassom nas mãos, eu chorei de felicidade. Todo o cansaço e a tristeza dos últimos meses sumiram.
Corri para a nossa kitnet, comprei um buquezinho de flores, cozinhei os pratos favoritos dele e sentei para esperar. Eu queria fazer uma surpresa. Acreditava que a chegada de 2 anjinhos o faria voltar a ser o marido carinhoso de antes. 22, 23, meia-noite. A comida esfriou. A tempestade desabou lá fora. Os trovões rasgavam o céu de São Paulo. O barulho da chave na porta soou. Bruno entrou. Não tirou os sapatos molhados, andou até o meio da sala. Não cheirava álcool. Estava assustadoramente sóbrio. Ele olhou para a mesa posta e, fria, depois para mim, que escondia o exame nas costas. O rosto dele não tinha um pingo de emoção. Jogou uma pilha de papéis na mesa de madeira capenga. Fiquei perplexa. O papel do ultrassom que estava nas minhas mãos foi amassado sem querer. Aproximei-me e peguei os papéis. 2 palavras impressas em negrito pularam na minha cara, fazendo minha cabeça girar e meus ouvidos zumbirem. Divórcio litigioso. Bruno, o que é isso? É alguma brincadeira? Nós estamos bem. Quem disse que estamos bem? Bruno esbravejou, arrancando a gravata e jogando-a na cadeira. Eu estou enjoado dessa vida miserável, enjoado do cheiro de gordura no seu cabelo, enjoado dessa espelunca gotejando, enjoado de contar cada centavo para pagar o aluguel no fim do mês. Eu sou homem, eu tenho ambição, preciso de uma carreira. E você? Olha para você. No que você me ajuda, além de me servir arroz e feijão, eu paralisei, tremendo dos pés à cabeça. As palavras de Bruno me apunhalavam o coração. Você tem outra pessoa, não tem? Perguntei com a voz embargada. Ele não desviou o olhar, levantou o queixo com um olhar cheio de crueldade e ganância. Sim, ela é a filha única do dono da empresa onde trabalho. Ela me ama. Ela pode me dar o cargo de diretor em uma noite. Pode me dar carros importados, mansões. Ela pode me dar o que você, mesmo que trabalhe até morrer, nunca vai me dar. Semana que vem, a família dela vai chegar dos Estados Unidos para falar de casamento. Eu não posso mais enrolar. Acabou. Eu olhei para o homem à minha frente. Um canalha desconhecido e desprezível. Ele estava vendendo descaradamente 7 anos de amor por luxo e riqueza. A mão que escondia o ultrassom dos gêmeos começou a tremer. Um segundo antes, eu estava prestes a gritar. Nós temos filhos. Você não tem medo do karma de fazer uma maldade dessas. Mas ao olhar nos olhos frios dele, eu despertei. Se eu contasse a ele sobre aquelas 2 crianças, o que ele faria? Um monstro disposto a pisar na própria esposa para subir na vida? Aceitaria que 2 crianças bastardas fossem pedras no seu caminho? Será que ele me forçaria a abortar? Ou pior, será que a família rica dele usaria o dinheiro para roubar meus bebês e me jogar na rua de mãos vazias? Não, jamais. Eu iria proteger meus filhos sozinha. Um lixo ambicioso e doente, como ele não tinha o direito de ser pai. Bruno tirou um cartão de crédito do bolso do paletó e o empurrou na minha direção. Nesse cartão tem 50 mil reais. Considere como uma indenização pela sua juventude. Esse dinheiro é suficiente para você alugar um lugar decente e viver tranquila por alguns anos. Pegue isso, assine, arrume suas coisas e suma daqui esta noite. Não piore as coisas. Olhei para o cartão amarelo cintilante jogado em cima dos papéis de divórcio. 50 mil reais. 7 anos da minha vida, meu amor e meu sacrifício, sendo precificados como lixo por 50 mil reais. Eu dei um sorriso. Um sorriso que fez Bruno franzir a testa em confusão. Peguei a caneta com calma. Minha mão não tremia mais. Respirei fundo, canalizei toda a minha dignidade e fúria na ponta daquela caneta e assinei meu nome na linha do cônjuge. Empurrei o papel de volta para ele. Peguei o cartão de crédito e joguei direto no rosto de Bruno. O plástico bateu na bochecha dele e caiu numa poça de água suja no chão. Guarde seu dinheiro sujo e vá comprar sua coleira de luxo. A minha juventude não tem preço e você não tem como pagar. A partir desse segundo, eu e você não somos nada.
Eu preferia morrer a olhar na sua cara de novo. Virei as costas, peguei a pequena mala com as roupas de trabalho que eu já tinha deixado pronta, vesti uma capa de chuva fina e saí pela porta. A chuva açoitava meu rosto, ardendo. O vento cortava até os ossos. Eu caminhei sozinha na escuridão. Em uma mão, a mala. Na outra mão, protegendo minha barriga ainda plana. Minhas lágrimas se misturavam à chuva salgada. Naquela noite, eu fiz um juramento aos céus de São Paulo, que gritava em meio à tempestade. Eu jurei que sobreviveria, que daria à luz aquelas crianças e as criaria para serem os seres humanos mais dignos do mundo. E se um dia aquele traidor aparecesse de novo, eu faria com que ele pagasse o preço por sua vileza. O táxi freou bruscamente na portaria do meu condomínio, cortando meu devaneio. Peguei Helena no colo e desci com Bernardo. A noite de São Paulo já não tinha chuva. O amanhã seria ensolarado. Mas eu sabia que a partir de amanhã a verdadeira tempestade bateria à nossa porta. 3 dias se passaram desde o caos no restaurante Royal. 3 dias desde que joguei meu chip velho de celular no lixo e bloqueei qualquer contato possível com meus ex-colegas. Eu sabia que com o poder e os contatos que Bruno tinha, descobrir o endereço da escola dos meus filhos era só questão de tempo. Mas eu não me escondi. Fui trabalhar normalmente, levei e busquei meus filhos, pronta para o inevitável confronto direto. A escola infantil Girassol ficava numa rua arborizada e tranquila no bairro da Vila Mariana. Naquela tarde o céu estava nublado e o vento balançava as folhas das árvores. Cheguei de moto em frente ao portão às 16h30. Assim que virei a esquina, dei de cara com um Mercedes Maybach preto e brilhante ocupando metade da rua. A presença de um carro de luxo daquele porte numa escola particular de classe média chamou a atenção de vários pais e vizinhos. Logo ao lado do carro estava a barraca da Dona Cida, uma senhora de 60 anos, falante, que vendia água de coco e café ali há 10 anos e conhecia o rosto de cada criança e de cada mãe. Aos olhos de Dona Cida, o que aconteceu naquela tarde parecia cena de novela, das 9. Nossa Senhora. Esse carrão preto gigante está estacionado aí desde as 2 da tarde. Eu mastigando meu chiclete e só de olho. A porta abriu e desceu um rapaz todo engomado de terno chique, cheirando a perfume importado longe. Ele ficou para lá e para cá na frente da escola, olhando fixo lá para dentro. Na hora que as crianças saíram, ele colou na grade, com o olho cravado nos gêmeos da Tati, o Bernardo e a Helena. Ele abriu a carteira, puxou 2 caixas gigantes de Lego chiques, aquelas caras, e começou a gritar: Bernardo, Helena, vem pro papai! Os coitadinhos ficaram brancos de medo, se encolhendo atrás da professora. A moça fechou o portão na hora. O rapaz ficou nervoso, pegou um maço de dinheiro da carteira e tentou empurrar para o segurança abrir a porta. Eu já estava quase pegando a minha vassoura para correr com esse folgado quando... Batata. A Tati chegou de moto. Menina, o olhar dela parecia uma peixeira. Eu mesma senti um calafrio na espinha, exatamente como Dona Cida viu. Quando desci o pezinho da moto, meu sangue fervia. Bruno estava agarrado às grades da escola, tentando usar brinquedos caros para subornar 2 crianças assustadas. Ao me ver, a professora Larissa respirou aliviada, pegou Helena no colo e puxou Bernardo para trás. Caminhei com passos largos até o portão, joguei meu capacete no banco da moto com um barulho seco. O que diabos você acha que está fazendo aqui? Bruno tomou um susto e se virou. O rosto dele demonstrou um nervosismo rápido, mas logo ele recuperou a postura de superioridade. Ajeitou os óculos e o paletó. Tati, você chegou. Eu só vim ver meus filhos. Faz 3 dias que você mudou de número e de trabalho. Tive que contratar um detetive particular para achar essa escola. Trouxe uns Legos de edição limitada para eles, que criança não gosta disso. Olhei para as 2 caixas de brinquedos gigantes jogadas no chão e depois encarei o rosto daquele pai. Você acha que seus brinquedos têm algum valor aqui?
Abre bem esses olhos. Você assustou as crianças. Professora Larissa, leve os dois para a sala de aula. E espere um momento, por favor. Não deixe nenhum estranho chegar perto. A professora assentiu, correndo com as crianças para dentro. Quando elas sumiram, no corredor, voltei minha atenção para Bruno. Alguns pais já paravam para sussurrar. Dona Cida até limpou a orelha para escutar melhor. Eu não ligava. Quem devia sentir vergonha não era eu. Você contrata detetive para investigar a minha vida. O CEO de uma empresa gigantesca agindo como um stalker rasteiro e nojento. Eu não te avisei no restaurante? Não use esse tom comigo. Bruno rosnou baixinho, chegando perto, tentando evitar que os outros ouvissem. Nojento? Você me esconde que eu tenho filhos por 5 anos para deixar. Luz estudando numa escolinha esburacada e apertada como essa, vestindo roupinhas baratas de feira. Você acha que é uma santa? Tatiana, acorda. Olha o carro que eu ando, a roupa que eu visto. Posso colocar Luz na melhor escola bilíngue da cidade, com motorista particular todo dia. Os imóveis no meu nome garantem a vida deles para sempre. Você é mãe, como tem coragem de roubar o futuro brilhante dos seus filhos por causa do seu egoísmo mesquinho? As palavras de Bruno saíam polidas. Parecia até que ele tinha decorado o discurso. Na cabeça dele, o dinheiro compra tudo. Ele usou dinheiro para comprar status. E agora achava que podia comprar afeto, comprar um direito de paternidade que ele mesmo jogou no lixo. Cruzei os braços e dei uma gargalhada. Uma risada que soou ácida e irônica naquela tarde nublada. Futuro brilhante? Como você define um futuro brilhante? É viver rodeado de luxo. Mas ser obrigado a chamar de mãe a mulher que destruiu nossa família? É herdar apartamentos, mas viver apavorado, com medo de ser escorraçado pela família da sua mulher? Bruno, você esqueceu do básico. Dei um passo à frente, fixando meus olhos frios diretamente nos dele, destruindo sua fachada. Uma criança que está crescendo precisa ser amamentada, precisa de alguém passando a madrugada inteira acordada, trocando pano molhado na testa quando a febre chega a 40 graus. Precisa de alguém segurando a mão nos primeiros passos. Nesses 5 anos, quando eu estava com os dois vomitando na emergência do SUS de madrugada, onde você estava? Quando eu contava moedas para comprar uma lata de leite, onde você estava? Ah, é verdade. Você estava ocupado vestindo terno caro e andando de carrão, rastejando para carregar a bolsa da sua mulher bilionária. E daí que meus filhos usam roupa de feira, estão limpas e cheiram a amaciante. E daí que a escola é pequena, aqui os professores amam as crianças, ensinam a dizer por favor e obrigado. Eles são educados e têm dignidade. Já você, coberto de grife dos pés à cabeça, mas por dentro fede a covardia e traição. O que você acha que tem para ensinar para os meus filhos? Sua. Bruno engasgou. O rosto dele ficou vermelho de humilhação. Ele levantou a mão, num impulso para me bater, mas travou ao ver o olhar furioso da dona Cida e o segurança da escola caminhando na nossa direção. Ele abaixou a mão, cerrando os punhos. Você pode falar o que quiser, mas laço de sangue não se muda. O meu sangue corre nas veias deles. A lei me reconhece como pai. Se você não colaborar, eu vou à justiça e peço a guarda. Com o meu poder financeiro hoje, nenhum juiz do Brasil daria a guarda para uma mãe solo ganhando mixaria. Aquela era a última cartada dele. Usar a justiça e o dinheiro para ameaçar uma mãe. Se eu fosse uma mulher fraca, talvez caísse de joelho chorando. Mas Bruno calculou mal o seu adversário. Ele ainda achava que eu era universitária, bobinha de 5 anos atrás. Não me abalei. Inclinei a cabeça e olhei para ele com pura pena. Ir à justiça? Ótimo, por mim tudo bem. O que você disse? Eu disse, processe. Entre com a ação. Contrate os melhores advogados da Faria Lima. Mas preste bem atenção, Bruno. Antes de assinar a petição, pense bem. No minuto em que esse processo for aberto, a imprensa vai cair matando. A manchete, CEO arrogante abandona a esposa grávida de gêmeos para casar com a herdeira da construtora vai estampar todos os jornais e portais. O que vai acontecer com as ações da sua empresa?
E o seu sogro, aquele homem que preza tanto pela reputação da família, o que ele vai achar desse genro canalha? E a sua esposa atual acha que ela vai cruzar os braços enquanto você traz 2 bastardos para casa para dividir a herança dela? O rosto de Bruno ficou branco como papel. Gotas de suor frio apareceram na testa dele. Minhas palavras foram agulhas envenenadas direto no pesadelo dele. Bruno tinha medo de perder os filhos? Tinha. Mas o medo de perder o cargo de CEO e os bilhões da família de sua mulher era 1 milhão de vezes maior. Você acha que eu sou burra? Você não quer os meninos porque ama. Você está obcecado porque a existência deles é um risco para o seu mundinho falso de poder. Você quer esconder os dois em algum canto sob o seu controle só para calar a minha boca. Mas você se enganou. Eu não vou te dar meus filhos e não quero um centavo da sua fortuna podre. E se você ousar pisar perto da escola dos meus filhos mais uma vez, eu mesma mando o prontuário da maternidade. E aqueles papéis do divórcio direto para a mesa do presidente da empresa, o seu sogrinho. E vamos ver quem sai perdendo. Falei, e sem olhar para o rosto pálido e doentio dele, virei e entrei na escola. Na esquina, Bruno ficou paralisado como uma estátua de lama jogada na chuva. Ele olhava minhas costas tremendo de ódio, apertando os punhos até sangrar, mas incapaz de soltar qualquer outra ameaça. Depois de 1 minuto, ele marchou até o carro de luxo, bateu a porta com violência e cantou o pneu, sumindo em meio aos olhares de nojo das pessoas ali. Peguei Bernardo e Helena com a professora. Os dois abraçaram meu pescoço. Botei o capacete neles e acelerei, mergulhando no trânsito engarrafado do final de tarde de São Paulo. O vento batia nos meus cabelos. Meu peito arfava de tensão, mas eu me sentia absolutamente livre. Eu havia cortado a rota de fuga dele. Mas eu sabia que a verdadeira tempestade estava se formando. A noite no nosso apartamento financiado de 60 metros quadrados estava silenciosa. O lugar não era grande, mas eu o mantinha impecável, cheio de luz e plantas. No canto da sala havia uma grande estante cheia de livros infantis e um tapete de EVA onde as crianças rolavam brincando. Tudo ali exalava a paz absoluta que eu construí a duras penas durante 5 anos para proteger-los das desgraças da vida, mas hoje aquele escudo parecia ter levado um arranhão. Depois de comermos nosso jantar de salmão grelhado e purê de batata, os dois não correram para a TV como de costume. Helena, abraçada a um ursinho, foi comigo para a cozinha e ficou na porta me vendo lavar a louça. Bernardo sentou na cadeirinha de alimentação que já estava ficando apertada para ele, com os cotovelos na mesa, encarando pensativos pinguinhos de água no copo de vidro. As crianças são muito mais sensíveis do que os adultos imaginam, especialmente gêmeos criados sem a figura paterna. Eles possuem uma antena invisível que capta a insegurança da mãe. O evento no restaurante e o conflito no portão da escola não passariam despercebidos. Sequei as mãos, tirei o avental e peguei Helena no colo, puxando uma cadeira para sentar de frente para o Bernardo. Eu sabia que a hora das perguntas inevitáveis tinha chegado. O que foi com os meus amores hoje? O purê não estava gostoso? Ou alguém brigou com vocês na escola? Helena enfiou o rostinho no meu pescoço e sussurrou. Mamãe, aquele moço do carro grandão de hoje de tarde. Quem era? Por que ele sabia o meu nome e o do B? Ele comprou brinquedos gigantes, mas eu fiquei com medo dele. Acariciei as costas da minha menina, sentindo um aperto no peito. Olhei para Bernardo. O menino estava de coluna ereta, com um olhar incrivelmente maduro, focando nos meus olhos. Mãe, aquele cara falou que é nosso pai, é verdade? A pergunta caiu no silêncio da cozinha, como uma rocha pesada. Mesmo preparada para isso, ouvi-lo falar a palavra pai fez minha garganta fechar. Como eu poderia responder? Dizer que o homem era o pai biológico, mas nos trocou por dinheiro, dizer que ele era um canalha, um monstro, disfarçado de sucesso.
Se eu plantasse ódio naquelas almas puras, eles cresceriam com os corações cheios de cicatrizes, teriam complexo de abandono. Eu não queria que meus filhos fossem instrumentos de vingança, mas eu não podia mentir. A mentira destruiria a confiança absoluta que eles tinham em mim. Respirei fundo, sorri docemente e peguei a mão do Bernardo, colocando sobre o meu colo. Bernardo, Helena, escutem a mamãe. Neste mundo, toda família é diferente. Tem família com avô, pai, mãe. Tem família só com pai. E a nossa é uma família de super-heróis, só com a mamãe e vocês. Vocês lembram disso? Os dois balançaram a cabeça afirmativamente. Era a lição que eu lhes dava desde pequenos para que não sentissem pena de si mesmos ao ver os coleguinhas com pais. Aquele moço de hoje à tarde foi o moço que ajudou a mamãe a criar vocês. Helena regalou os olhos. Bernardo piscou sem parar. Mas não é só porque as pessoas criaram alguém que elas viram uma família. No passado, a mamãe e ele andavam pelo mesmo caminho. Mas aí ele quis ir para montanha e a mamãe quis ir para praia. Como o nosso objetivo de vida não era mais o mesmo, decidimos seguir caminhos separados. Ele tem a vida dele e a mamãe tem a vida dela, junto com vocês. Então, por que ele veio procurar a gente? Ele quer levar a gente para outro lugar, né? Bernardo perguntou, a voz carregada de desconfiança, as mãozinhas apertando meus dedos. Fiz um carinho nas mãozinhas dele. A insegurança do meu filho me dava uma dor absurda, mas também um baita orgulho. Ele estava tentando proteger a nossa casinha do jeito de um homenzinho. Ele veio porque ficou curioso para ver como os super-heróis da mamãe cresceram e comprou brinquedos para tentar fazer amizade. Mas ouçam bem o que a mamãe vai dizer. Qualquer pessoa, conhecida ou estranha, que tentar levar vocês a algum lugar sem a permissão da mamãe, está fazendo algo muito errado. Vocês têm o direito de dizer não. Têm o direito de não aceitar os brinquedos e têm o direito de não ir com eles. Só precisam lembrar de uma coisa. A nossa casa é aqui. A mamãe tá aqui e ninguém no mundo vai nos separar, a menos que a mamãe pare de respirar. Fora isso, eu vou proteger vocês até o fim. Não! A mamãe tem que viver 1000 anos. Helena começou a chorar e me abraçou com força pelo pescoço, limpando o nariz na minha blusa. Bernardo escorregou da cadeira. Veio até mim e me abraçou pela cintura com uma firmeza que me fez derramar lágrimas. Eu não quero os brinquedos dele e não preciso de pai. Só preciso de você, mãe. Quando eu crescer, vou comprar uma casa gigante para você. E vou encher de porrada quem fizer você chorar. As lágrimas que eu segurei a semana toda finalmente transbordaram. Não era choro de fraqueza, mas sim de uma felicidade indescritível. Abracei forte aqueles 2 corpinhos quentes. O cheirinho de sabonete de bebê dissipava toda a angústia do meu dia. Bruno podia ter bilhões, carros, poder no mundo dos negócios. Mas no reino do amor puro, ele era um homem miserável e vazio. Jamais teria abraços como aqueles. Minha explicação naquela noite não distorceu a verdade, nem cultivou o ódio. Apenas criei um limite na cabeça das crianças. Bruno era um passante que calhava de ter o mesmo sangue, mas não era família. Paternidade não se define por uma doação de sêmen 5 anos atrás. E sim, por 5 anos acordando de madrugada, esquentando uma madeira e trocando fralda. Naquela noite, depois de ler a historinha e ver os 2 dormirem pesadamente, fui para a varanda e me servi um copo de água. As luzes de São Paulo piscavam no horizonte. Ao expulsar Bruno hoje, eu bloqueei o caminho dele aos meninos. Mas um homem vaidoso e encurralado jamais ficaria quieto, especialmente porque havia uma força muito pior atrás dele. Nesse instante, meu celular na mesa de centro acendeu e começou a vibrar. Eram 20 e 3:30. O número que brilhava na tela era tão bonito e sequencial que era óbvio que pertencia a alguém muito rico. Um frio tomou conta de mim. Peguei o celular e atendi. A verdadeira guerra, vinda das sombras, estava prestes a começar. O zumbido do telefone no meio da noite sempre traz uma pressão invisível.
O apartamento estava tão silencioso que eu ouvia o ar-condicionado no quarto das crianças. Deslizei o dedo na tela e levei ao ouvido, mas não disse nada. Do outro lado, silêncio. Apenas uma respiração suave e música clássica tocando ao fundo. Claramente, a pessoa do outro lado queria brincar de joguinhos mentais, forçando-me a falar primeiro, mas eu já estava vacinada contra a impaciência. Esperei. Finalmente a pessoa cedeu. Uma voz feminina, culta e afiada pelo convívio na alta sociedade, mas incapaz de disfarçar a prepotência nata. Você é a Tatiana, não é? Sou. E quem fala? Uma risadinha irônica e desprezível soou do outro lado da linha. Serei direta. Sou Valentina, esposa legal do Bruno e a mulher que detém o poder sobre a carreira dele. Se você for minimamente inteligente, sabe por que estou te ligando a essa hora. Encostei-me no vidro da varanda, um sorriso de canto despontando nos meus lábios. Como era previsível. Como um escândalo daqueles passaria batido por uma mulher controladora e ciumenta como Valentina, ela devia ter mandado seguir o Bruno. O desespero dele, nos últimos dias, o entregou. Descobri que o marido tinha 2 filhos idênticos a ele. Soltos pelo mundo, era um tapa na cara do ego dessa imperatriz. Ah, olá, Valentina. Ligando pessoalmente para a ex do seu marido na calada da noite. O clima deve estar pesado aí na sua casa. Precisa de indicação de algum bom advogado de divórcio em São Paulo? Eu conheço uns bem ágeis. A respiração de Valentina pesou do outro lado da linha. Minha ironia gelada pegou de surpresa. Gente rica está acostumada a falar o nome e ver os inferiores tremerem de medo. Corta essa palhaçada. Valentina silabou com ódio, a máscara de classe rachando. Não te liguei para ouvir a aulinha de moral de uma perdedora. Eu mandei levantar sua ficha completa. Você é só uma gerente de marketing medíocre. Mora num AP financiado e cria filho sozinha. Você acha mesmo que pode usar esses bastardos para se meter no meu casamento, chantagear meu marido e mudar de vida? Você tá delirando, bastardos. Aquela palavra acendeu um vulcão dentro de mim, mas fechei os olhos e empurrei o ódio lá pro fundo, transformando-o num bloco de gelo pontiagudo. Para lidar com gente doente de ciúmes, a frieza é a melhor arma, Valentina. A sua investigação é péssima. E o seu detetive deve ter se formado no YouTube. Se eu quisesse chantagem, teria aparecido com meus filhos para destruir o seu casamento 5 anos atrás. E não esperado até agora. O fato de o seu marido descobrir a existência dos meus filhos foi ironia do destino, só para punir a alma podre dele. Agora, o fato de ele ir até a porta da escola chorar, implorando para ver as crianças. Bom, isso você resolve na sua casa. Tranca, ele dá umas bofetadas, ensina ele a ser gente, mas não me ligue latindo pra cima de mim. Você ousa me insultar? Valentina berrou no telefone e ouvi o som de vidro quebrando no fundo. Escuta aqui, sua cadela. O Grupo Vanguarda é da minha família. O que o Bruno tem hoje, fui eu que dei. Eu boto ele lá no alto e eu jogo ele na sarjeta. E com você é a mesma coisa. Se não souber o seu lugar, eu acabo com seu emprego. Amanhã mesmo, faço sua vida um inferno em São Paulo. E como vai fazer isso? Vai subornar o meu chefe ou mandar capangas na portaria do meu prédio? Dei uma gargalhada solta, debochada. Valentina, você viveu enrolada em seda a vida toda, usando dinheiro para esmagar formigas. E acha que todo mundo tem o mesmo medo que você tem de perder dinheiro. Mas você esqueceu regra de ouro. Quem anda descalço não tem medo de quem usa sapato. Eu construí minha vida do zero. Se eu perder tudo, construo de novo. Mas e você e o seu maridinho? A empresária bilionária cobertando um canalha que largou a mulher grávida e ameaçando uma mãe solo. Como será que as ações do seu grupo Vanguarda vão ficar quando eu mandar a gravação dessa nossa conversinha para a folha de S. Paulo amanhã? Ela ficou muda. Apenas ouvi ela engolir a seco. Ela não esperava que eu estivesse gravando, e eu não estava, mas era um blefe de mestre. Para quem vive de aparência corporativa, um escândalo é morte súbita. Aproveitando o silêncio, cravei a faca de vez. Ouça com bastante atenção,
porque eu não vou repetir. Essas crianças são sangue do meu sangue, não são ferramentas para ganhar dinheiro e não são o lixo que você chama de bastardos. 2. Aquilo que eu cuspi fora há 5 anos, eu jamais comeria de novo. O seu marido pode ser o seu troféu, mas para mim ele é um saco de lixo. Se você quer guardar seu lixo, amarre ele bem firme em casa. Não o deixe rondar os meus filhos. Se ele ou você aparecerem na minha frente, mais uma vez, eu garanto a você que o cargo do seu marido e a reputação da sua família vão virar pó. Considere isso um conselho. Durma bem ao lado do seu maridinho exemplar. Adeus. Desliguei na cara dela e bloqueei o número na mesma hora. Joguei o celular no sofá e olhei para o abismo escuro da noite de São Paulo. A ligação não me deu medo, mas foi o alarme que eu precisava. O ego de Valentina e a covardia de Bruno os fariam cometer atrocidades para me destruir. Guerra de boca não seria suficiente. Entrei no meu escritório e liguei o notebook. A tela iluminou meu rosto frio. Valentina disse uma coisa certa. Ela me investigou, mas só encontrou a minha fachada. Ela acha que eu sou uma simples gerente de marketing numa agência qualquer. O que nem Valentina, nem Bruno, nem ninguém do eixo Faria Lima sabe é que a pessoa que detém 40% das ações da Vinacorp Brasil, a parceira estratégica e vital que segura o mega contrato da construtora da família de Valentina, atende por um nome muito simples, Tatiana. Durante esses 5 anos eu não fui apenas mãe. Eu trabalhei como uma lunática, usei as economias de projetos independentes e minha mente de economista genial para investir. Operei nas sombras, formando uma rede de poder para blindar os meus filhos. Criei a Vinacorp usando meu amigo e mentor da faculdade, Leandro, um advogado brilhante e especialista em mercado financeiro como CEO de fachada, enquanto eu administrava tudo dos bastidores. Aos olhos públicos, eu era a mãe solo de apartamento financiado. A camuflagem perfeita. Ironicamente, a roda do destino girou e o Grupo Vanguarda, onde Bruno era CEO, tinha apostado todas as suas fichas num gigantesco resort no interior paulista. E o fornecedor exclusivo dos mármores importados que eles precisavam desesperadamente para não atrasar a obra era a Vinacorp Brasil. Bruno usou sua palavra e seu cargo como garantia perante o Conselho da Vanguarda. Se a Vinacorp cortasse o fornecimento, a obra paralisava, as multas passariam dos bilhões e Bruno seria instantaneamente degolado pelo sogro. Abri o arquivo criptografado do contrato da Vanguarda. Meus lábios curvaram-se num sorriso letal. Bruno, Valentina, vocês adoram usar o poder para asfixiar os outros, não é? Pois vou deixar vocês sentirem na pele como é a asfixia. Meus dedos digitaram freneticamente no silêncio da noite. O checkmate foi armado. A queda livre do império deles começou a ser contada a partir daquele exato momento, segunda-feira de manhã. O ar de São Paulo estava pesado, cheio de poluição e da pressa maníaca das pessoas indo trabalhar. Após o telefonema da madama na noite anterior, eu sabia que ela não ia engolir o desaforo calada. Deixei as crianças na escolinha, dei algumas instruções à professora Larissa e acelerei minha moto em direção à avenida. Ao virar a esquina, um gigantesco Range Rover branco de vidros escuros fechou violentamente à minha frente, com os freios cantando de forma ensurdecedora. Se eu não tivesse mão firme, teria sido jogada no asfalto. A porta do carona se abriu e Bruno desceu, parecendo um zumbi sob efeito de muito estresse. Logo atrás, saiu uma mulher na casa dos 30 anos, magérrima, envolta em grifes caríssimas da cabeça aos pés. Seus enormes óculos escuros escondiam um rosto pálido e afiado de pura amargura. Era a Valentina. Dona Cida, do outro lado da rua, abriu bem os olhos para testemunhar mais um capítulo do barraco. Gente do céu, pleno sol rachando e a confusão armada. O jipão branco trancou a moto da Tati. Saiu aquele moço de sexta-feira, mas hoje veio a tiracolo com uma perua que não precisava nem de crachá para eu saber que é. Que caça. Ela tirou o óculos escuro, fuzilou a Tati de cima a baixo com nojo de matar a gente. O marido tentou puxar o braço dela para acalmar, mas ela deu
Safanão, eu pensei. Vai ter puxão de cabelo e voador agora. Mas que nada. A Tati desligou a moto de boa, tirou o capacete, cruzou o braço e ficou ali, encarando a madame. O poder daquela menina, juro por Deus, esmagou a perua cheia de ouro. Fiquei parada. Desliguei a moto, cruzei os braços e esperei a encenação. Então você é a Tatiana. A voz aguda de Valentina reverberou, alta de propósito, para quem estivesse perto ouvir. Ela queria manipular a opinião pública ali mesmo. Ao vivo, você é ainda mais esfarrapada do que nas fotos do detetive. Uma mulher que se preze, depois de ser largada, devia ter a decência de se esconder num buraco e não usar duas crianças bastardas para vir chantagear o meu marido e dar o golpe do baú. Você não tem vergonha na cara? Bruno, pálido, puxou o braço dela. Valentina, fala baixo, tá cheio de gente. Olhando, vamos pra cafeteria ali na frente. Tati, você pode ir com a gente? Vamos resolver isso de uma vez. Resolver de uma vez? Olhei pra cafeteria vazia do outro lado e pus a moto no cavalete. Não tenho tempo para ser o circo dos outros. Entrei no café. No canto mais discreto, Valentina nem quis pedir nada. Bateu sua bolsa Hermès, Birkin com estrondo na mesa, tirou uma pasta de documentos e jogou na minha direção. Sou empresária e não tenho tempo para enrolação. Aqui tem uma guia de exame de DNA do Hospital Albert Einstein, já agendada e paga pela minha família. Eu duvido muito que aqueles moleques sejam do Bruno. Uma golpista como você, com certeza, achou 2 órfãos na rua e fez plástica neles para ficarem a cara do meu marido e tentar arrancar meu dinheiro. Se você é mulher mesmo, leva as crianças lá amanhã. Eu olhei pro documento e depois para Bruno. Ele enfiou a cara no peito e não me olhou. Essa foi a desculpa nojenta que ele deu para a esposa? Ele não teve coragem de assumir que abandonou a esposa grávida. Então jogou nas minhas costas que eu era uma criminosa louca que moldou crianças com bisturi para dar golpe. Eu ri. Uma risada límpida, mas que cortava até o osso. Bruno, eu não canso de me surpreender. Achei que você fosse só interesseiro, mas virou um covarde patético, se escondendo atrás da saia da mulher para negar o próprio sangue. Plástica infantil para chantagem? Valentina, a sua imaginação daria uma ótima novela da Globo. Cuidado com o Projac. Cala a boca. Tem coragem de fazer o exame ou não? Se correr, vou chamar a polícia agora mesmo para te prender por estelionato. Valentina bateu na mesa. Peguei o papel de DNA. Eu sabia que, dissesse o que dissesse, essa megera paranoica precisava do papel carimbado para surtar de vez. E eu mesma queria esse papel como uma arma atômica no bolso. Tudo bem, falei. Eu topo o exame. Sério? Bruno levantou a cabeça atônito, uma fagulha estranha no olho. Valentina sorriu, achando que tinha me encurralado. Topo, mas com uma condição. Ergui um dedo, interrompendo o riso dela. Eu não quero um mísero centavo da sua família. A minha condição é, depois que o papel com 99% de compatibilidade esfregar na cara de vocês que eles são filhos biológicos do Bruno, vocês dois assinarão um acordo judicial reconhecido em cartório pelo meu advogado. Neste acordo, ficará claro que Bruno abre mão total e voluntariamente de qualquer direito de paternidade. Nunca mais poderá disputar guarda, se aproximar ou perturbar nossa paz. Se ele quebrar a regra, perderá todas as ações que possui no Grupo Vanguarda e as transferirá para mim. Topa essa aposta, madame de negócios? O ar na cafeteria congelou. Valentina esbugalhou os olhos. Era impensável para ela que a golpista fosse usar o DNA não para pedir dinheiro, mas para forçar uma renúncia brutal de paternidade, ameaçando ainda o patrimônio da família. Tati, não faz isso. Bruno levantou a voz, batendo na mesa. Como você me pede para assinar um documento renegando meus próprios filhos? Mas Valentina o cortou com um olhar fuzilante. Ela não admitia riscos. Se aquelas crianças eram mesmo dele, ela queria que eles evaporassem no espaço sideral fechado. Valentina decretou. Se for do Bruno,
eu mesma te entrego o papel assinado. Vai ser um alívio saber o seu lugar e sumir com esses bastardos da nossa frente. Se for mentira, prepare-se para ser destruída. Ela virou as costas e saiu pisando duro, ordenando que Bruno a seguisse. Ele hesitou um segundo olhando para mim, cheio de angústia patética, e seguiu sua. Dona, peguei meu café preto e tomei um gole amargo, mas que desceu doce como mel. Valentina não sabia, mas aquele exame seria a pólvora para implodir o próprio império dela. Naquela noite, tranquei-me no escritório, peguei meu celular e disquei. Oi, Leandro. Boa noite, dona presidente oculta. Leandro atendeu, sempre com sua voz profissional. Os primeiros lotes de mármore para o resort do grupo Vanguarda já estão no porto. A Vanguarda está desesperada, pressionando. Amanhã vão liberar os outros 50% do pagamento para assinar o recebimento. Porque o interesse repentino nessa minúcia do projeto? Leandro, respondi, olhando para o vazio da janela. Suspenda a entrega. Congele o lote no porto. Congelar? Tati, tá maluca? Se atrasarmos, as multas contratuais são gigantescas. Isso sem falar no dano da nossa imagem. Não tô maluca. Acione a cláusula 15 de risco interno de fornecimento. Isso nos dá 15 dias para reavaliar os custos sem multa. E nesses 15 dias, você vai vazar discretamente no mercado que a Vinacorp Brasil está pensando em vender esse mármore para a construtora Alfa, o maior rival da Vanguarda, por 20% a mais. Tati, você está querendo degolar o grupo Vanguarda? Aquele projeto deles não aguenta um dia de atraso, vai sangrar milhões e destruir o cronograma. Aquele moleque que é o CEO deles, o Bruno, tá com a corda no pescoço lá dentro. O sogro dele vai arrancar o fígado dele. Sorri com malícia. É exatamente isso que eu quero, Leandro. Eu quero esse traste no beco sem saída. Prepare os documentos de suspensão e mande um ofício urgente amanhã. Leandro soltou um assobio. Não sei que demônios esse cara despertou em você, mas mexer com uma mãe de gêmeos enfurecida foi o fim da linha para ele. Pode deixar. Desliguei. Abri a gaveta trancada e olhei o papel original e molhado do divórcio. Há 5 anos ele botou 50 mil reais na minha cara. Amanhã ele vai descobrir quanto custa renegar os filhos. 9 da manhã. Hospital Internacional de São Paulo. A sala VIP do laboratório genético era branca e fria. Eu estava sentada no sofá de couro negro, passando meus e-mails. Na minha frente, Valentina batia a bota prada no chão num nervosismo infernal. Bruno suava no ar-condicionado de 20 graus, com os olhos fixos na porta do consultório. Dias antes, eu trouxe os gêmeos em total sigilo para tirar a amostra. E Valentina pagou o dobro do dobro para o hospital liberar isso hoje com segurança máxima. A maçaneta girou. O médico-chefe saiu, com um envelope branco lacrado nas mãos. Valentina saltou como um cão de caça em cima do envelope. Me dá isso aqui! Ela rasgou o lacre com fúria, puxou a folha com a logo do hospital e pulou direto para o final da página. Dei um gole no meu chá, apenas observando a desfiguração dos músculos do rosto dela. Em 1 milésimo de segundo, Valentina ficou branca como um defunto. Ela arregalou os olhos. A boca tremia sem sair som. Val, e aí? É verdade ou? Bruno se aproximou com voz fina. Plaft. O barulho do tapa ribombou pelas paredes estéreis da sala. Valentina acertou a cara de Bruno com tanta brutalidade que os óculos dele voaram e se estilhaçaram no chão. 5 dedos vermelhos brotaram na bochecha do imponente CEO. Seu lixo desgraçado. Desgraçado mentiroso. Você disse pra mim que o seu casamento tinha sido um erro de jovem e que não tinha filhos. O que é esse caralho de 99? 99% de compatibilidade genética aqui? Você deixa 2 pragas espalhadas pelo mundo para agora virem chantagear e manchar o nome da minha família, seu covarde fudido? Valentina berrava como uma hiena louca, atirando o papel na cara do marido. Bruno segurou o rosto, sem coragem de murmurar uma sílaba. Ele sentia terror de perder a grana, mas o olhar que lançava em mim ainda demonstrava uma ponta de alívio
esquisito por saber que os meninos saudáveis e lindos eram dele. Levantei devagar, peguei o resultado do chão e guardei na bolsa. Valentina, você bateu na pessoa certa pelo motivo errado. Ele não te enganou dizendo que não tinha filhos. Ele foi podre a ponto de me expulsar grávida num temporal pra poder subir no seu altar. Achou que ia casar com um príncipe, comprou um traste, endividado. E agora vamos cumprir o combinado. Puxei da bolsa o acordo de renúncia paternal, elaborado pela equipe jurídica do Leandro. Assine, Bruno. Você abre mão perpetuamente das crianças. E se tentar quebrar essa regra, 1 milímetro entrega todas as suas ações. Valentina, por favor. Bruno se virou para a esposa, desesperado. Não me obriga a assinar isso. Valentina tomou a caneta da mesa e cravou na mão do marido. Assina isso agora? Ou eu juro por Deus que ligo pro meu pai neste segundo e te chuto do grupo Vanguarda e da minha casa sem um tostão para pedir esmola na Sé. A pressão foi insuportável. Tremendo violentamente, o homem que há 5 anos jogou o ultrassom no lixo por poder, assinou a sua renúncia e carimbou sua covardia eterna no papel. Puxei a folha assim que ele fez o último traço. Terminou? Ótimo. Valentina arrumou a blusa, recuperando sua pose venenosa. Ela sacou um talão de cheques, assinou um e jogou no chão, na minha frente. 100 mil reais. Aqui. Para você mudar de vida e enfiar essas pragas longe da minha vista. Uma mulher pobretona feito você nunca viu tanto dinheiro. Olhei para o cheque no granito do hospital. Eu dei uma gargalhada genuína. Levantei meu salto agulha e pisei com força em cima do papel. Esfreguei e girei. A ponta do salto até o cheque virar uma maçaroca rasgada e suja no chão. O seu dinheiro tem muito mau cheiro para mim, Valentina. Guarde-o para comprar remédio tarja preta. Vocês vão precisar muito daqui para frente. E saí de cabeça erguida, deixando o casal em frangalhos para trás. No momento em que pisei na calçada do hospital, recebi uma mensagem do Leandro. Notificação de suspensão do contrato enviada para a Vanguarda. Eles estão em pânico e o conselho deles está encurralado. O jogo virou. E como esperado, a vingança patética e burra de Valentina aconteceu 2 dias depois. Ela usou o poder do grupo Vanguarda para cancelar um contrato de patrocínio de 3 milhões de reais com a agência de publicidade onde eu trabalhava, com a exigência de que eu fosse demitida por justa causa forjada. Fernanda, a gerente de RH e minha amiga, chorava enquanto processava minha demissão. Recolhi minhas coisas numa caixa de papelão, sorrindo e acalmando Fernanda, dizendo que tudo ficaria bem. Quando cheguei à rua, meu celular tocou. Valentina, recebeu a cartinha da justa causa, Tatiana? Eu te avisei se mexer com minha família em São Paulo. Eu te esmago. Sem emprego, conta atrasada. Aceita a realidade. Entrega as crianças pro Bruno e some daqui. A gente trata eles como cachorro de raça no quintal. Eu me encostei no carro do Uber que tinha chamado e falei em tom glacial. Valentina, cão que ladra não morde. Vai cuidar da cadeira de CEO do seu marido, porque o seu pai não vai conseguir salvar o grupo Vanguarda da merda que tá. Vindo hoje à tarde. E prepare-se para ajoelhar para mim amanhã. E desliguei. Joguei a caixa de papelão no lixo da calçada. O disfarce acabou. A partir de agora, eu sou a presidente da Vinacorp Brasil. Avenida Faria Lima. Saguão do 30 grau andar. Luxo absurdo. Pisos de mármore importado. Leandro me aguardava na porta dupla do meu escritório executivo. Entrei vestindo um terninho branco gelo, poderosa, salto batendo seco, presidente Tatiana. Os representantes da Vanguarda estão suando na sala de reunião B faz 2 horas. O CEO deles, o Bruno, ligou 50 vezes exigindo falar com a chefia máxima da Vinacorp para implorar pelo mármore. Sentei na minha poltrona monumental, olhando a vista panorâmica de São Paulo pelo janelão de vidro. Deixo suar mais meia hora e depois traga apenas o Bruno aqui na minha sala, sozinho. 30 minutos depois, a porta se abriu. Bruno entrou. Ele parecia um doente terminal. Terno amassado, olheiras profundas, gravata pendurada.
A pressão de ver a empresa do sogro prestes a quebrar em multas por causa dele o destruiu. Excelência, ele começou curvado, sem olhar para cima, diferente de tudo o que fez na vida. Sou Bruno, CEO do Grupo Vanguarda. Peço encarecidamente que reconsidere o congelamento do fornecimento. Oferecemos 10% a mais. Foi aí que ele levantou a cabeça. Seu olhar encontrou meu rosto e meu sorriso de gelo encostado na minha cadeira de couro negro. A voz dele travou no pescoço. Seus olhos explodiram de suas órbitas. Ele recuou 2 passos, esbarrou na poltrona de clientes e caiu de joelhos ali mesmo. Tá. Tatiana, o que você faz aqui? Você trabalha na faxina do prédio? Dei uma gargalhada que preencheu a sala. Levantei-me e apoiei as mãos na mesa de jacarandá maciço. CEO Bruno, dá uma lida naquela plaquinha dourada bem ali. Bruno tremia tanto que os dentes batiam. Leu a placa. Tatiana de Freitas, presidente do Conselho Administrativo. O homem que me descartou perdeu a cor e a força nas pernas. Toda a presunção dele virou cinzas. A fracassada. A mulher que merecia a lama da sociedade. Aquela que não arrumou um partido melhor. Sou eu quem assina o cheque da sua falência corporativa? Bruno, foi? Foi você? Você armou tudo isso por vingança? Ele suava, as mãos grudadas na minha mesa. Se não fosse a ganância de vocês de se meter no meu ramo com obras faraônicas, você nem cruzaria meu caminho. Eu não sou rancorosa. Mas você tentou roubar meus filhos e sua mulher me humilhou por esporte. Bruno se arrastou e abraçou a borda da minha mesa num pranto nojento e patético. Tati, em nome de Deus, em nome de 7 anos casados, eu sou o pai dos seus filhos. Salva a minha vida. Meu sogro vai me matar. A Valentina vai me escorraçar pelado na rua. Tati, eu volto pra você. Eu te amo, a gente pode recomeçar. Chutei a cadeira e afastei com asco. Amor, o pai dos meus filhos? Eu tenho na gaveta a sua renúncia assinada de próprio punho. Naquela época você escolheu a cadeira de CEO e calou a boca quando a sua mulher ameaçou meus bebês. E agora que você descobriu que eu sou a dona do dinheiro, quer se arrastar no meu pé, como você consegue ser tão asqueroso? Pressionei o botão do intercomunicador. Leandro, entre com o contrato deles, por favor. Leandro entrou. Peguei minha caneta tinteiro de ouro e fiz um grande X vermelho na primeira página do contrato e o joguei no colo do Bruno. A Vinacor quebra o contrato, pagaremos as multas integrais e o nosso estoque de mármore será despachado agora mesmo para a construtora Alfa. Pode chorar para eles. O grito fúnebre de Bruno e a intervenção dos seguranças do prédio, o tirando pelos braços pelo corredor, são sons que eu nunca esquecerei. Naquele dia às 14, as ações da Vanguarda afundaram como âncoras na bolsa de valores. Na reunião emergencial do conselho deles, o pai de Valentina explodiu uma jarra na parede, destituiu Bruno de seu cargo na frente de todo mundo e ativou os auditores para achar um erro financeiro de Bruno para jogar Lu aos leões da CVM, da polícia. À noite, a louca da Valentina me ligou, chorando e gritando no viva-voz do celular enquanto eu ajudava as crianças no Lego no tapete de EVA. Ela pedia perdão. Dizia que expulsou Bruno sem as calças de casa, que forçou ele a assinar o divórcio e que o pai dela estava infartando no Sírio-Libanês. Pedi para ela tomar os remédios dela e desliguei para sempre, mas faltava um último lixo para descartar. Um água da manhã. O céu de São Paulo abriu torneiras numa nova tempestade de raios e trovões. Meu interfone e campainha berraram enlouquecidos. Olhei o monitor da porta. Lá estava Bruno, encharcado, terno rasgado, descabelado e parecendo um morador de rua delirante, implorando para voltar para sua família e para os seus filhos debaixo de temporal, prometendo que lavaria minhas louças e cuidaria de nós se eu o aceitasse. O homem que me abandonou no mesmo temporal 5 anos atrás, batendo na minha porta. Mas eu não abri. Pelo olho mágico e em alto e bom som no corredor do prédio, eu o gravei.
Eu esmaguei cada lágrima de crocodilo dele, lembrando o quanto ele só estava ali pelo meu cargo de presidente. Quando ele começou a me ameaçar com vídeos falsos na internet, liguei para ele a gravação no celular dele, confessando sua humilhação na família da ex. Ameaçada e completamente obliterado, Bruno parou de chorar e desceu a escada correndo para nunca mais voltar. O rastro de poça de água suja na porta foi a última prova de que ele existiu no meu mundo. 3 meses depois, a poeira baixou e minha vida em família era plena. O poder eu deixei com Leandro e atuei como conselheira executiva. Queria paz para mim e para os gêmeos, mas um último nó no coração das crianças precisava ser desfeito. Num domingo ensolarado no Parque Ibirapuera, chamei Bernardo e Helena depois deles gastarem energia no pula-pula. Sentados no gramado, limpando a boquinha, suja de suco, olhei firme para os dois e os tratei com a inteligência emocional que eles tinham. Contei para eles como quem conta uma lenda realista sobre o homem do carro de luxo, sem veneno, sem maldade. Só a mais pura verdade de que o sangue faz o nascimento. Mas quem foge da dificuldade em busca de dinheiro mais fácil perde o direito de ser chamado de família. E perguntei o que eles sentiam. Bernardo fez a pose mais durona do mundo. Ele fez você chorar e o professor diz que não pode fazer a mãe chorar. Eu não gosto dele. Você é tudo pra mim. Helena me abraçou pelo pescoço, enchendo de beijos minha cara. Sua comidinha é melhor do mundo. Ninguém entra na nossa casa sem sua permissão, mamãe. Ali, o fantasma da mentira desapareceu para sempre. As almas deles eram plenas de carinho e blindadas. Agora, na primavera de São Paulo, o sol bate na janela. Bernardo e Helena estão de mochila nova na porta de casa, discutindo quem pegou os lápis de cor do outro, enquanto eu sorrio de alívio. Meus filhos entraram no ensino fundamental fortes, destemidos, saudáveis. A vingança passou a ser história velha. Recebo várias mensagens e e-mails de mulheres do Brasil inteiro pedindo o segredo para se reerguer. Depois que alguém traiu, abandonou ou menosprezou suas vidas, eu respondo com apenas uma coisa: pare de chorar, levante-se e vá ganhar o seu próprio dinheiro. A vingança mais letal que você pode dar a quem te destruiu não é xingar, expor ou correr atrás. É você construir um castelo de sucesso tão gigantesco e se tornar uma mulher tão blindada e absurdamente feliz que um dia a pessoa que tentou destruir o seu mundo precise pedir licença e permissão só para admirar os seus sapatos brilhantes de longe. Quando a porta do meu apartamento se fecha atrás de nós rumo à escola, eu ouço apenas a paz e os risos de duas crianças que sabem que sua mãe jamais as abandonará. Essa é a minha vitória suprema. Se a vida ou um canalha tentar fechar suas portas sob as tempestades desta selva de pedra que é o mundo, bote sua maquiagem, calce o seu melhor sapato e chute essa porta com toda a dignidade que você guardou dentro de si. A vitória guarda por aquelas que sobrevivem ao inferno, mas não o convidam para tomar café em casa.